Qualquer um de nós está sujeito a um tropeço, uma escorregada e, de repente, cair. Dependendo de como for essa queda, você pode fazer um hematoma, romper o ligamento ou quebrar um osso. Mas me fala, você sabe o que fazer se você ou alguém de perto cair? Quais os sinais, os sintomas devem ser observados? E quando a gente deve procurar ajuda médica? Para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios o Dr. Maurício Miyazaki, que vai tirar essas dúvidas. Tudo bom, Dr. Maurício? É um prazer recebê-lo. Doutor é ortopedista. Tudo bem, eu sou ortopedista. Bom, o prazer é meu. Queda, todo mundo está sujeito. Sim, claro. Crianças, acho que principalmente crianças e idosos, né? Ou quem se arrisca mais, seria Sim, isso. claro. Cada um com a sua característica, né? As crianças porque se movimentam em excesso, né? E os idosos por conta das particularidades, né? Da fragilidade, da fraqueza muscular, uma série de fatores que levam a serem mais suscetíveis a esse tipo de queda, né? Uma coisa muito importante, gente, se alguém leva um tombo, caiu, um tombo feio, seja quem for, criança, jovem, adulto ou idoso, é muito importante a gente não ficar mexendo, principalmente até quando sofre um acidente, né, uma batida de carro, a gente fala, não mexe na pessoa, não tenta levantar. Por quê? Então, depende da gravidade, né, da queda, lógico. A queda pode ser desde uma pequena tropeção até, às vezes, se a pessoa está muito rápido, por exemplo, uma bicicleta, né? São situações diferentes. Então, o que fazer numa situação dessa? Então, em primeiro lugar, se você viu que foi uma queda, que a pessoa apenas tropeçou e a pessoa já está levantando, é um extremo, né? Okay. Você pode tentar ajudar a levantar, ok. Agora, vamos dizer que foi uma queda de alguma altura ou estava muito rápido. Aí sim, aí entra nesses cuidados que você falou. É melhor deixar a pessoa parada, imobilizada, evitar tentar mexer e chamar o socorro especializado. Bom, gente, essa semana, na verdade, semana passada, o meu pai, que é um pilateiro de plantão, faz exercício, ele sofreu uma queda boba, um escorregão, acabou caindo, bateu aqui de lado, quebrou 5 costelas e perfurou o pulmão. Por que será que as quedas nos idosos acabam sendo mais preocupante? Por quê, doutor? Então, de fato, a queda nos idosos é um assunto que preocupa bastante, né? Tem estatísticas que falam que depois dos 65 anos, a chance de uma pessoa ter uma queda em um ano é em torno de 30%, depois dos 80 anos é de mais de 50%. Nossa! E essas quedas estão relacionadas a duas causas principais, 2 fatores. Os fatores externos, que a gente fala, então, principalmente fatores relacionados à casa da pessoa. Então, às vezes, a arquitetura da casa tem muito degrau, tem quinas. E o mobiliário, às vezes o mobiliário está interrompendo o caminho ou não é estável, a pessoa vai se apoiar e cai. E fatores relacionados à própria pessoa. Então, a pessoa de idade, ela pode ter uma fraqueza muscular, que é a chamada sarcopenia, mas que é a perda de massa muscular. A osteoporose é um fator que faz com que a pessoa tenha uma maior chance de quebrar um osso caindo, né? A osteoporose é o osso fraco por falta de cálcio, faz que a pessoa tenha uma chance maior de cair um osso quando quebra, né? E outros fatores, como, por exemplo, a arritmia, alteração de pressão, pode dar tontura na pessoa, alterações de labirinto, né, dos idosos, o uso excessivo de medicação, a polifarmácia também está relacionada a quedas, né, problemas visuais, auditivos, né? Então, na verdade, agrava e acaba ficando mais sério. Faz com que a pessoa tenha uma maior chance de cair, né? Então, os fatores da casa, então a iluminação, o famoso tapetinho, né? Ai, gente, solto no chão. O tapete é um vilão e não só para os idosos, para a gente também. Quem nunca tropeçou num tapetinho? É perigoso. Então, isso numa pessoa de 30 a 40 anos é uma coisa, numa pessoa de 80 já pode ter uma repercussão maior, né? As quedas podem, em idosos associadas à osteoporose, pode fazer com que a pessoa tenha uma fratura. Desde uma fratura de punho, por exemplo, né? Porque vai se apoiar, colocar a mão. Ou, às vezes, uma fratura de coluna, ou, às vezes, uma fratura de quadril, que são fraturas que, geralmente, via de regra, necessitam de cirurgia. Faz o seguinte, você tem alguma dúvida? Manda para o Dr. Maurício, 43 999520380. Vou repetir, o nosso WhatsApp é o 43, aí no vídeo, 999520380. Que pergunta você quer fazer? Qual é a sua dúvida? Vamos falar então sobre prevenção, porque prevenir é sempre o melhor remédio. É melhor antes do que remediar. Claro, sem dúvida. Todos nós, primeira pergunta,
Vamos ter a osteoporose algum dia na vida ou não necessariamente? Não necessariamente, mas a osteoporose é muito comum, né, em pessoas, em mulheres após a menopausa, né, em homens também, depois dos 60, 70 anos é muito. O osso fica mais poroso, mais fraco, mais suscetível à quebra. Isso, a gente vai perdendo o osso ao longo, vai perdendo o cálcio, a concentração do cálcio no osso vai diminuindo ao longo da vida. E aí, se a gente perde muito cálcio, ele fica com pouco cálcio numa queda, um tombo que seria, teoricamente, poderia ser um tombo... Bobinho? Bobinho, pode causar uma fratura no quadril, por exemplo. Ô, doutor Maurício, então, nesses casos, para a gente prevenir, a prevenção só é tomar cálcio? Então, a prevenção da osteoporose em si, né? Tá. A prevenção da osteoporose envolve exercício físico, musculação, melhora a osteoporose, né? Diminui a osteoporose ou previne a osteoporose e, em alguns casos, é necessário o uso de medicação. Então, bons hábitos, uma dieta adequada, né? E exercício. Sol também, né? O sol, né? É importante para o metabolismo da vitamina D. E, em alguns casos, é necessária a medicação, mas isso depende do critério médico. 43 999520380, esse é o nosso WhatsApp. Vai mandando mensagem pra gente e responda. Faça a sua pergunta ou manda a sua história aqui pra gente compartilhar. Estamos fazendo pergunta já aqui. Quando a gente cai, pode passar aqueles remedinhos pra dor? Porque tem uma questão mais muscular, né? Sim. Mas isso, se for uma coisa no osso, já não vai adiantar nada. Claro, eventualmente uma contusão leve, que a pessoa está andando, está super bem, só está com uma dor leve. Uma pomada pode, eventualmente, ajudar a amenizar o sintoma, né? Mas é questão de bom senso. Se a dor começa a ficar persistente, não melhora, a pessoa tem dificuldade de locomover, é necessário procurar atendimento médico. Gente, então é isso, ó. Se de repente você caiu, ouviu alguém caído, é importante a gente ver qual o grau, a gravidade disso, e não mexer na pessoa. Se for um idoso, mais ainda. A gente sabe mesmo que o caso de óbito em pessoas mais velhas, mais idosas, é a queda. Eu estava até falando com o doutor Maurício aqui em off, antes da gente começar, que a minha avó de 95 anos, Dona Clara, estava tão saudável, lúcida e tal, mas por que que ela se foi? Virou estrelinha, como diz o Benjamin. Porque ela caiu. Quantos idosos que você não conhece que às vezes se foram mesmo, que foi até o óbito, foi a óbito por causa da queda, mesmo estando lúcido, saudável. E uma quedinha, uma bobagem no próprio quarto colocando roupa, né? Então, assim, a gente tem que dar uma assistência maior. E é muito importante, antes de tudo, fazer o trabalho de prevenção. E o trabalho de prevenção consiste numa vida saudável. Qualidade de vida, exercícios físicos, uma alimentação regular, tomar sol. Sol é importante, não é para torrar debaixo do sol do meio-dia, né? Não é bem isso que a gente está falando, tem que tomar cuidado, mas ter alimentação saudável. O sono. O sono, né? Isso, exato. A privação do sono, como faz mal, né? Claro, para todo mundo, todas as idades, né? E, gente, não ficar querendo fazer as coisas em casa sozinhas, né? Às vezes, as pessoas com mais idade, eu falo até eu, viu, doutor? Já passei dos 40. Eu acho que eu tenho o mesmo corpo, né, que quando eu tinha 20 anos de idade. A minha cabeça eu acho que eu tenho 20 anos, mas eu tenho 44. Quer dizer, vou fazer 44 semana que vem. Subo aqui e tal, e às vezes a gente acaba, não é a mesma coisa. O que acontece? Pode cair. 43 999520380, mensagem de telespectador na tela para você. Vamos ver? Olha aqui, ó. Eu caí faz 10 dias, caí sentada. Fiz raio-x, não deu fratura. Tô tomando remédio para dor mesmo. Assim eu sinto muita dor. Tenho 68 anos. O que eu devo fazer? O problema de cair sentada também é quebrar o cóccix, né? Cair sentada, a fratura do cóccix é bem característica, né? A pessoa cai sentada e quebra o cóccix, né? Bem, ela tem 68 anos de idade, né? Então, é a idade típica que a gente fala que a mulher está após a menopausa, já tem uma chance maior de ter osteoporose e tem uma chance maior de ter fratura relacionada à osteoporose. Ela não falou aonde é a dor, né? Mas de uma maneira geral, precisa ser investigado. Se a dor não melhora, existem alguns exames mais detalhados que podem ser necessários, não sei, né? Às vezes o raio-x pode não identificar... Pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Aí o médico ainda assim fica em dúvida, faz a radiografia, ainda assim fica em dúvida e recorre a outro tipo de exame. Doutor Maurício, obrigada. Foi um prazer recebê-lo. Está convidado para voltar mais vezes.